Na aula de ontem, trabalhamos o valor máximo e o valor mínimo da função. Na última aula, vimos o valor máximo e o valor mínimo da função, né? Vimos que uma função ou ela tem valor máximo ou ela tem valor mínimo. E isso depende do quê? Depende da concavidade da parábola. E quem define a concavidade da parábola é o coeficiente A, certo? Para quem não sabe quem é o coeficiente A, até porque ele não aparece na função quadrática, a gente considera o coeficiente A como o coeficiente do termo do segundo grau, certo? É aquele carinha que está multiplicando x ao quadrado ali. Você pode observar nesse exemplo aí, certo? Então, vou fazer um exemplo aí, que na última aula eu não fiz nenhum exemplo, né? Só fiz só a demonstração. Vamos fazer esse exemplo simples e depois vamos ver isso dentro de um problema. Como é que isso cai num problema? Beleza? Simbora. Qual é o valor de x para o qual a função definida por f de x igual a 3x ao quadrado menos 6x mais 2 admite valor mínimo? Preste atenção. Ele está pedindo o valor de x para que a função admita valor mínimo. Quem é que produz o valor mínimo? Preste atenção. O valor mínimo da função, nós vimos que é o y do vértice. O valor mínimo da função quadrática é o y do vértice. Então, ele está pedindo aí o valor de x, certo? Você observa aqui, ó, ele quer saber o valor de x para que a função tenha valor mínimo. Ora, o valor mínimo, nós vimos que é o y do vértice. Beleza? Y do vértice, o YV. Quem produz ele é o x do vértice. Então, o que ele está pedindo aqui é o x do vértice. Nessa primeira pergunta, né? Tem duas perguntas aqui. Então, na primeira pergunta, certo? Ele está pedindo o x do vértice. Então, respondendo aí a primeira pergunta, vou colocar aqui, certo? A primeira pergunta que ele faz, ele pergunta qual é o valor de x para o qual a função, está definida aí, admite valor mínimo. Então, vamos responder aqui a primeira pergunta, certo? Primeira pergunta, a resposta é o x do vértice. Calcula aqui o x do vértice. Todo mundo sabe que o x do vértice é o quê? É a soma das raízes sobre 2. Sim ou não? É a soma das raízes sobre 2. Agora, veja, a soma das raízes, eu preciso dela para determinar? Não, só preciso da relação entre os coeficientes. Soma das raízes menos b sobre a. Lembra? Vimos isso lá em equação segundo grau. Então, soma das raízes menos b sobre a. Aí, soma das raízes sobre 2 fica menos b sobre a sobre 2. Operando isso, né, pegando menos b sobre a e dividindo por 2, eu vou ali multiplicar pelo inverso de 2, vai dar o quê? Menos b sobre 2a. Ah, professor, mas precisa saber disso tudo, eu já sei a fórmula decorada. Tudo bem, se você já sabe que o x do vértice é menos b sobre 2a, pode aplicar direto. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Quem é B e quem é A lá na função ali? Ó, o A, como eu disse a vocês, ele é o coeficiente do termo de segundo grau. O termo de segundo grau é aquele que a variável está elevada ao quadrado, né? Então, esse carinha aqui, ele é o A, é 3. O B é quem multiplica o X aqui, ó, no caso é menos 6, certo? Então, o B está aqui. E o C, galera, que eu não vou usar nesse caso aqui, mas o C é esse 2 aqui, ok? Levando em consideração o sinal dele. Veja que eu levo sempre em consideração o sinal. Ok? Então, fica aí menos o B, que é menos 6. Então, fica menos 6 aqui, certo? Sobre quem? 2 vezes A. Que o A é 3, como você pode ver ali. Certo? Esse menos aqui na frente do parênteses, aqui em cima, vai mudar o sinal de dentro. Então, vai deixar positivo, né? Vai ficar 6. Ok? E embaixo também vai ficar 6. Isso vai dar o quê? Vai dar 1. Quem é esse 1? Ele é o valor mínimo?
Não. Esse 1 é o cara que produz o valor mínimo. Certo? Então, respondendo a primeira pergunta, ele pediu qual é o valor de x para que a função tenha valor mínimo. Quem é esse valor de x? É 1. Esse 1 aí é o valor que, quando eu coloco no lugar de x, a minha função vai ter o seu valor mínimo. Certo? Tudo bem, galera? Então, resposta aí da primeira pergunta, o x é igual a 1. Qual é a segunda pergunta? Vou colocar de vermelho aqui para mudar. Certo? Vou colocar um verde aqui, pronto. A segunda pergunta é qual é esse valor? Qual é esse valor mínimo? Então, respondendo aí a segunda pergunta, ele pede quem é o valor mínimo. Nesse caso aí, o valor mínimo, certo? É valor mínimo, por quê? Porque a concavidade dessa parábola é voltada para cima, certo? Não existe valor máximo aí. Valor máximo é quando a concavidade é voltada para baixo. Porque eu sei que a concavidade aí é voltada para cima, por causa do coeficiente A, ele é positivo. Ok? Qual foi a pergunta? Se eu para calcular o valor mínimo e o máximo, só é calcular o y do vértice só. X do vértice não. X do vértice ele não dá o valor máximo. Não é o valor máximo. Certo? Presta atenção. O x do vértice ele não é valor máximo nem valor mínimo. Ele não é valor da função. O x do vértice não é valor da função. O x do vértice ele determina o valor da função. Certo? Ele produz o valor da função. O x, ele produz porque ele é o domínio, ele é quem gera a imagem, ele é quem gera a imagem da função. Ele é quem gera o valor da função. Ok? Então, quando se falar de valor máximo e valor mínimo, está se referindo ao mesmo cara. Quem é? O y do vértice. Mas uma hora ele pede valor máximo, por que outra hora ele pede valor mínimo? Porque depende da concavidade da parábola. Nessa questão, ele está pedindo valor mínimo porque não tem como pedir valor máximo. Por que não tem como pedir valor máximo? Porque o valor máximo é infinito. Se a parábola tem concavidade voltada para cima, que é o caso aí, para cima é infinito, meu gráfico. Agora aqui não, tem valor mínimo, porque o verso está aqui, ó. A parábola fez a curva e voltou. Então tem um valor mínimo. Foi de acordo com a aula de ontem. Agora, se a pergunta que você está fazendo é por que eu calculei o x do vértice aí, porque ele está pedindo o valor de x que faça com que a função admita valor mínimo. Ele pediu o valor mínimo na primeira pergunta. Na primeira pergunta, ele pediu qual é o valor de x que faz com que a função tenha valor mínimo. Ele está querendo saber quem é que produz o valor mínimo. Ora, se o valor mínimo é o y do vértice, quem é que determina o y do vértice? Quem é que gera, quem é que produz o y do vértice? É o xv, exatamente, é o x do vértice. Por isso que eu calculei o x do vértice na primeira questão. Agora, na segunda pergunta, ele faz qual é esse valor mínimo? Então, ele quer agora o y do vértice. Ele está pedindo o valor mínimo. Ok? Então, aqui, ele quer o y do vértice. É a pergunta mesmo, qual é esse valor mínimo? Beleza? Bom, para calcular o y do vértice, você faz, tem uma fórmula, né, professor? Beleza, mas eu não sou obrigado a usar a fórmula. Não sou obrigado a usar a fórmula. Por quê? Porque eu já tenho o x do vértice. Então, eu posso calcular o y do vértice, presta atenção. Eu posso calcular o y do vértice fazendo o f de 1. Ora, por que fazer o f de 1? Porque o 1, ele é o x do vértice. Se o y do vértice ele é produzido pelo x do vértice, então o 1 é que gera o y do vértice. Esse 1 não é quem determina o valor mínimo? Acabei de dizer aí, respondendo a primeira pergunta, quem é que determina o valor mínimo? É o 1. Então, se agora ele quer o valor mínimo, eu pego esse 1 e coloco ali na função, no lugar de x. Então, vamos lá, calcular o f de 1.
é colocar no lugar de x o 1. Vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado, que é x ao quadrado ali, né? Menos 6 vezes 1, tá? Eu estou substituindo na lei de formação da função. No lugar de x, eu estou colocando 1. Vezes 1. Mais 2. Ora, isso aqui vai dar quanto? Aqui 1 ao quadrado vai dar 1. Né? Então, 3 vezes 1 vai dar o próprio 3. Menos 6 vezes 1 vai dar menos 6. Mais 2. 3 com 2, juntos positivos, né? 3 com 2 dá 5. 5 com menos 6 dá o quê? Menos 1. Olha o valor mínimo aí. Então, esse cara aí, menos 1, ele é o que eu chamo de valor mínimo. Beleza? Alguma dificuldade aí? Pronto. Agora veja. Quem é 1? É o cara que determina o valor mínimo. Certo? Ele é o cara que determina o valor mínimo. Ele é o cara que produz o valor mínimo. No caso, o 1 ali. Ok? Esse 1 aqui que ele fala na primeira pergunta é o cara que produziu. Agora veja, professor, poderia ter feito por fórmula? Menos delta sobre 4A? Poderia. Certo? Poderia fazer por fórmula se você quiser também. Mas não precisa. Eu tenho x do vértice, só substituir aí. Quer que eu faça por fórmula para mostrar que vai dar a mesma coisa? Vamos lá? Olha, se eu fizesse por fórmula, ou... Vamos lá, só para a gente ver. Por fórmula. Aí eu faria y do vértice é igual ao quê? Menos delta sobre 4A. Essa fórmula aqui foi demonstrada, não foi? Eu mostrei a vocês como achar o y do vértice. Sim ou não? E aí, veja. Se eu usar essa fórmula aqui, para achar o y do vértice, eu preciso do delta. A dica que eu dou é, calcule o delta fora. Nunca calcule o delta aí, não. Calcule o delta fora e depois traga para aí. Então, aqui, ó, eu vou calcular o delta, certo? Você sabe que o delta, ele é b ao quadrado menos 4ac. É o discriminante lá da equação segundo grau, né? B ao quadrado menos 4ac é o delta. Olha aí. Vou substituir os coeficientes que já estão determinados ali. Certo? O A é 3, o B é menos 6 e o C é 2. Então, vou colocar aqui, ó, o B é menos 6 ao quadrado. B ao quadrado vai ficar menos 6 ao quadrado. Sim ou não? Menos 4 vezes A, que é quem? 3. Vezes C, que é quem? 2. Beleza? E agora? Menos 6 ao quadrado dá quanto? 36. Menos 4. Aqui já vai ficar menos, né? Aí 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2, 24. Então aí, ó, 12. Você fala, professor, tem que fazer a raiz quadrada de delta? Não. Por quê? O y do vértice não é a raiz quadrada de delta. Ele usa o próprio delta. Então, achei aqui o delta. Substitui lá. Vamos lá. Menos o delta, que é 12. Sobre quem? 4 vezes o A. Quem é o A? Olha lá. O A é 3. Está definido lá, né? Lá em cima, o A é 3. E aí, ó. Menos 12 sobre quem? Sobre 12. Beleza? Isso vai dar o quê? Menos 1. Particularmente, eu acho que foi mais fácil e mais prático, não mais fácil, mas mais prático, ter colocado 1 lá na função e determinar, ou não é? Porque aí a gente tem esse trabalho, tem que calcular o delta, depois substituir. Veja só. Então, para que a fórmula? A fórmula é vantagem quando a questão pede só o y do vértice. Por exemplo, se nessa questão ele pedisse só o valor mínimo, aí vale a pena, certo? Por quê? Eu vou e calculo só o delta ali, substituo e pronto. Mas já que ele tinha pedido o cara que determina o valor mínimo,
para depois pedir o valor mínimo, então posso usar o cara que determina o valor mínimo, que no caso foi o x do vértice, que foi 1. Beleza? Tranquilo? Vamos para uma questão interessante aí agora. Acompanha aí na tela. Pega essa daqui. Essa questão aí, ela está no seu livro, certo? Ela tem uma semelhante, eu acho que na página 172 do seu livro. Não sei se é a mesma função, mas na página 172 tem algo parecido com isso aí. E é o seguinte, essa questão diz o seguinte, ó. Um canhão lança uma bala que descreve uma parábola de equação y igual a 100x menos 2x ao quadrado, conforme a figura. Então, você vê aí na figura, certo? Tem até o desenho do canhão, né? E ele fez até os eixos aí, ó, as coordenadas, né? Os eixos ortogonais, mostrando aí o eixo y e o eixo x. É interessante, primeira coisa, para resolver esse tipo de questão, você identificar as grandezas, certo? X, então, pelo que a gente percebe aqui, ele me diz, ele está fazendo referência à altura, certo? Então, esse X aqui, esse Y, desculpa, né? Deixa eu apagar aqui só. Então, veja, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar as grandezas. As grandezas estão associadas às variáveis. Quais são as variáveis que eu tenho aí? Eu tenho y e tenho x, certo? A função segundo grau sempre vai envolver duas variáveis. Em geral, a gente usa y e x, em geral, né? Mas pode vir outras letras. Então, veja, nesse caso aí, quem é o y? O y está representando para mim aí a altura. Sim ou não? A altura. Então, aqui, ó, esse y, ele representa a altura. Ok? E o x representa o quê? De acordo com a questão aí, esse x representa o alcance. Beleza? Cuidado! Nem toda vez esse tipo de questões, o x representa o alcance. Às vezes ele representa o instante de tempo, o tempo ali, né? Da trajetória aí dessa bala. Poderia ser o tempo, mas aí ele colocou como alcance, beleza? Na horizontal ali, o alcance da bala aí desse canhão. Beleza, galera? Então, veja. Olha a pergunta. Determine o alcance do lançamento AB. O alcance. Se ele está pedindo o alcance, ele quer saber esse B aqui, ó. Ok? Ele quer saber esse B aqui. Porque foi aonde a bala caiu. Ora, da onde ela partiu, eu sei que foi 0. Por que eu sei disso? Porque, ó, olha para a função. Cadê o termo independente dessa função? Cadê o termo independente que está sem x? Não aparece. Se não aparece, porque ele é 0. Então, eu tenho certeza que aquela bala ali partiu da origem. Certo? Então, partiu ali da origem, partiu de 0 e caiu ali em B. Ele quer saber qual é o valor daquele B. Como é que eu faço para descobrir isso? Percebeu que esses pontos estão exatamente no eixo X? O ponto B não está localizado no eixo X? Qual é a característica de um ponto que está no eixo X? Qual é a principal característica de um ponto que está localizado no eixo X? É que o Y vale 0. Beleza? Então, é só calcular o zero da função. Exatamente. Por quê? Se eu quero achar esse B, e nesse ponto B, que está localizado no eixo X, o Y vale 0, é só igualar a função a 0. E fazer isso é calcular o zero da função. Então, aí na letra A, o que é que eu vou fazer? Aqui, eu vou colocar aqui, tá? Letra A, eu vou pegar a função 100x menos 2x ao quadrado e vou igualar ela ao quê? A 0. Fazendo isso,
certo? Igualando a zero, é resolver uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau, ela é incompleta, não precisa usar a fórmula de Bhaskara, não, certo? É uma equação incompleta que eu tenho x aqui e tenho x aqui, ó. Não dá para operar, porque eles têm graus diferentes, né? Não são monômios semelhantes. Mas dá para colocar o x em evidência. Lembra? A gente coloca o x em evidência. Aí aqui, ó, esse x vezes quem? Vezes 100, certo? Menos 2x. Aí, galera, veja só. Isso igual a zero. Aí aquela velha discussão. Se o produto desse x aqui, com esse 100 menos 2x, o produto de dois números, está dando zero como resposta, um dos dois é zero. Então, ou o primeiro é zero, certo? Que aí eu já teria uma das raízes, x' igual a zero. Veja, isso aqui é a resolução de uma equação de segundo grau, tá? Só saber resolver a equação de segundo grau. Ou esse daqui é zero, tipo 100 menos 2x é zero. Se você já percebeu que o valor de x é 50, né? Porque se eu colocar 50 ali, fica menos 100, aí zero. Coloca direto. Mas se você não percebeu, é só calcular isso aqui, ó. Eu quero que 100 menos 2x seja zero. Então, eu vou ter menos 2x igual a menos 100. Menos 100, né? Menos 100, beleza? Multiplicando tudo isso aí por menos 1 e dividindo por 2, eu vou ter que x é igual a quanto? 50. Então, galera, qual foi o alcance ali? Esse x2. 50 metros. Beleza? Então, esse B aqui, ó, ele vale, não o B, né? O B é o ponto, né? Mas o valor que está aqui é 50. Beleza? Esse ponto aqui seria 50 e o Y seria zero, já que está localizado no eixo Y. Então, esse 50 aí. Mas o alcance é 50. Então, a resposta aqui, letra A, 50. Não está em metros, não está em nada, né? Ele não disse se é metros, não disse se é quilômetros. Então, vou usar aí unidade, vou botar esse U, certo? Unidade de comprimento. Beleza? Unidade de comprimento. Esse UC é para dizer que esse 50 aí está em unidade de comprimento. Já que ele não disse se era metros, se era quilômetro, nem nada. Oi, qual foi a pergunta? Não entendi porque o zero da função é o alcance. Porque é aonde a bala, veja, quando ele lançou ali a bala do canhão, perceba que a bala do canhão caiu exatamente em cima do eixo X. Qualquer ponto que está localizado no eixo X, Marina, qualquer ponto que está localizado no eixo X, a imagem é quanto? Qual é a característica de um ponto que está localizado no eixo X? O Y é zero. Beleza. Veja só. Por que eu fui atrás do zero da função? Porque eu precisava saber aonde foi que a bala caiu. Quando ela atirou, a bala fez ali, ó. O alcance é o quê? Aonde eu consegui, aonde foi o alcance da minha bala, onde eu consegui atingir. Ela atingiu naquele ponto B. Então, o alcance é aquele ponto B. A questão até facilita porque ele coloca aqui, ó, na letra A, né, que é o segmento AB. Qual é o segmento AB? Essa distância aqui, ó, de A até B. Beleza? Esse é o segmento AB. Agora, isso é o alcance. Beleza. Agora, por que calcular pelo zero da função? Porque aquele ponto B ali, naquele ponto B, ele está localizado exatamente no eixo X. E qualquer ponto que está localizado no eixo X, o Y vale zero. Então, eu peguei a função aqui, ó, que foi dada, e no lugar de Y eu coloquei zero. Olha lá. Beleza? Então, peguei ali a função que foi dada e no lugar de Y coloquei zero. Perceba que eu encontrei dois valores. Eu encontrei zero e encontrei 50. Por quê? Porque esse zero aqui, que eu encontrei aqui, ó, é o ponto A. Esse ponto aqui, ó, é o ponto 0, 0. Beleza? Tá claro aí?
é o ponto 00, enquanto o outro é o ponto 50, 0. E a letra B, galera, ele pede a altura máxima. A altura máxima aí, qualquer ponto... Oi, qual foi a pergunta? Qualquer ponto que passa no eixo X é o zero da função. Aonde o gráfico passa no eixo X é o zero da função. Beleza? Aonde o gráfico está passando ali no eixo X é o zero da função. Ó, a letra B, ele quer a altura máxima. A altura máxima, presta atenção, a altura máxima é aqui, ó, onde chegou. Beleza? Essa distância aqui, ó. E aí, galera, a altura máxima aqui, que é a distância CD, é o Y do vértice. Concorda comigo ou não? Porque esse D aqui, ele é o vértice. Então, o Y do vértice me dá a altura máxima. Se você calcular aqui o Y do vértice, que é menos delta sobre 4A, aqui eu vou ser bem rápido, tá? Menos delta sobre 4A. Se você calcular o delta, que é B ao quadrado menos 4AC, tudo bem? Você vai perceber que o delta, ele vai dar 10.000. Porque vai ser apenas o B ao quadrado, porque o C é 0. Beleza? Já que o C é 0, menos 4AC vai zerar. Calcule o delta em casa para você ver. E aí você vai ver que o delta vai dar 100 ao quadrado, que vai ser 10.000. Ok? E aí, ó, 10.000 menos 10.000. Calcule o delta em casa aí, tá? É só fazer B ao quadrado menos 4AC. Só se liga que o C é 0 ali, ó. C é 0. Aí 4 vezes A. Que é 4 vezes menos 2, né? O A é menos 2. Se liga ali, tá? O A é quem está multiplicando o X ao quadrado. Olha lá. Quem está multiplicando o X ao quadrado aqui, ó, é o menos 2. Tá? Então aqui é o A. O C não aparece, o termo independente não aparece, ele é 0. E o B é 100. Então, calculando aí, você vai ver isso. Aí eu vou ter menos 10.000, certo? Terminando aqui, só para fechar essa questão. Menos 10.000. Dividido por quanto? Por menos 8. Menos com menos vai dar mais, certo? E isso aí vai dar quanto? 10.000 dividido por 8. Vai dar 1.250, sim ou não? 1.250. Beleza? Esse 1.250 também é unidade de comprimento. Beleza, galera? Já que não deu aí 0 metros. Então, essa é a altura máxima atingida pela bala desse canhão. Ok? Questão aí resolvida, só deixei o delta para você fazer em casa aí. E conferir que o delta vai dar 10.000, tá? Fica menos 10.000 por causa do menos ali antes do delta. Beleza? Ficamos por aqui. Valeu!